nos ajudando. O pastor está retransmitindo pelo canal dele. Então nós vamos somente crer, somente crer. Como eu coloquei no título, é um culto para pastores, aberto à igreja. Então vamos cantar somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. E o pastor William Cavalcante é bem-vindo à plataforma. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluias. Grandioso Deus, Pai Celestial, ó Senhor, estamos aqui nesta manhã para adorar ao Senhor e adorarmos através da palavra, Senhor. Senhor, agora eu peço, já tenho orado, mas estou aqui diante de ministros, homens que são responsáveis por rebanho, Senhor. Não é fácil falar para esses homens, mas eu peço a tua unção nesta hora, peço a tua graça sobre mim, Senhor, e peço que o Senhor coloque as palavras corretas na minha boca, peço que o Senhor unja os meus lábios e também os ouvidos dos nossos companheiros, ó Pai, para que assim nós possamos receber a ajuda do Senhor, ó Pai, porque todos nós estamos necessitados da tua ajuda, Senhor, necessitados da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, é o nosso pedido nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus, eu saúdo todos os obreiros, pastores, irmãos amados, né? Gostaria de, antes de nós iniciarmos aqui, um pouquinho, expressar também a minha gratidão, a minha alegria, porque essa batalha aqui no Mato Grosso não é só do pastor Efraim, né? Tem aí o pastor Cleuber, cadê o pastor Rui? Está ali, né? Pastor João, ninguém sabe às vezes, mas ele está doente fisicamente, né? Mas está aí, veio para marcar a sua presença conosco. Então é uma luta nossa, né? Uma luta desses obreiros que não decidiram ficar parados, né? Falaram, vamos prosseguir e ter os nossos encontros, e Deus vai operar em nosso meio. E nós tivemos já uns 2 encontros, tivemos em Lacerda ali com o pastor João, tivemos em Sorriso com o pastor Rui, e o pastor Efraim é um guerreiro, né, pujante. Tem que ter esse tipo de gente, cada um tem um dom, né? E ele falou conosco que tinha um desejo de trazer esta reunião para Várzea Grande. Era impossível, viu, pastor Efraim? Era impossível. Eu nunca falei isso para o senhor, a gente não fala para não desanimar, né? Mas aos olhos do homem era impossível, materialmente falando, né? Mas chegou o dia, graças a Deus, e eu quero expressar também a minha gratidão. Se alegrar com o companheiro, né? E foi muito bom, e creio que será uma reunião muito abençoada, né? Todos nós seremos ajudados.
É um pouco diferente, nós estamos trabalhando assim. O pastor anfitrião é o coordenador da reunião, então ele teve a direção de termos uma palestra, mas no começo, talvez ele não falou aqui, mas se houver algum comentário, algo que os companheiros verem que precisa de uma retificação, eu sou aberto, tá? Não tenho dificuldade nenhuma, também não vou trazer mistério, coisa misteriosa que... Com licença, pastor William, é bom, muito boa essa colocação, eu deveria ter falado isso antes. Por que eu optei por ter um culto para pastores, ao invés de ser apenas uma palestra fechada para pastores? Porque a igreja tem que saber que aqui nós não alisamos. Nós não estamos aqui fazendo reunião para congratular uns com os outros, para fazer carinho no outro. É para pregar a palavra do jeito que ela precisa ser pregada. E às vezes a igreja pensa que quando está tendo reunião, nós vamos lá para fazer amizades. Não, não é isso. Nessas reuniões internas saem pepitas, coisas de Deus, endereçadas dos céus para nós. E às vezes o pastor chega na igreja dele e passa por alto, não passa isso para a igreja. Então, o motivo de eu ter essa palestra no primeiro período é um culto para pastores. Qualquer dúvida, qualquer interrupção será feita no segundo período, que não será transmitido. Então, isso aqui é um culto para pastores. Foi uma direção que eu tive, conversei com os companheiros daqui da nossa regional, e graças a Deus eles apoiaram, e assim então eu tive a direção de afirmar isso daí. E então é isso, pastor William, e eu agradeço de coração cada um de vocês, viu? Estamos para somar. E eu, continuando o meu comentário antes, não vou trazer um assunto é mais para ministro, né, para nós entendermos o nosso ministério, onde estamos, mas não é nada de mistério, coisas que são possíveis de se compreender, mas eu sou aberto. Se houver alguma retificação que precisa ser feito, eu não sou dono da verdade, né? Não sou profeta, tenho um ministério pastoral, então todos nós estamos suscetíveis a cometer algum equívoco, né? Então, se eu cometer, a gente pode fazer uma retificação no segundo período e até mesmo à noite, falar para a igreja: olha, isso que foi colocado é isso aqui, amém? Vamos fazer esse acordo, tá? Aqui nesse momento vamos ter aí essa mensagem. Eu queria falar um pouquinho assim sobre a lei e a graça, mas no sentido para nós entendermos o nosso papel nesse ministério. Nós tivemos aí o ministério da lei, e ali o sacerdócio, os pastores, né, que operaram aquele ministério, e hoje nós estamos aí no Novo Testamento, nesse ministério chamado Ministério da Graça. Então, e temos um ministério para exercer nessa dispensação, e vamos ver qual que é o nosso papel nesse ministério. Eu quero ler com os irmãos João, capítulo 1, é uma escritura bem conhecida. Vamos colocar em pé em reverência à palavra. É João 1, o evangelho, né? João capítulo 1. Eu saúdo também os irmãos, as igrejas que estão pela congregação, os ministros também que estão pela congregação. Saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor para todos vocês. Glórias a Deus. Os irmãos nossos que ouvem lá também, que assistem, que a graça seja com todos. Versículo 16 e 17 é bem conhecido, mas para fazermos a base aqui do nosso assunto. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Amém? Que o Senhor acrescente a leitura da palavra. Amém. Assentai-vos, companheiros. Não vou detalhar bem essas questões das dispensações. Talvez a gente poderia fazer um estudo para cada item, mas fazendo uma base introdutória, o profeta mostra que nós temos 3 principais dispensações na bíblica, né? Isso está na mensagem, se os pastores quiserem anotar, é o mensageiro, né? Do entardecer, parágrafo 114, está aí até o 116. Ele diz assim: agora entra a dispensação da igreja, é onde nós estamos nesse exato momento. Nós vivemos no tempo de Noé, ou seja, antediluviano, né? Nós entramos na dispensação da lei, e agora, logo na dispensação da graça, a igreja. E agora a dispensação da igreja está terminando. Então nós vemos essas 3 principais dispensações: antediluviana, da lei e da graça, certo? São as 3 principais. 115. Agora, se Deus fez tal coisa naquela dispensação, naquelas outras 2 dispensações, Ele tem que permanecer o mesmo e fazer o mesmo nesta dispensação, porque Ele disse que o faria. E eu provarei isto em poucos minutos pela graça que Ele disse que o faria. Ele não pode mudar o seu programa, Ele é Deus. Nós temos o que Ele fez naquelas dispensações. Ele vai entrar para o lado profético do mensageiro, né? A mensagem é o mensageiro do entardecer. E aí, nessa dispensação da graça, nós vemos, ela começa no Calvário, mas essa da lei, essa dispensação judaica, e depois aí a gente pode também ouvir alguma opinião na segunda parte, mas ela tem uma base, né? Assim como na dispensação da graça, teve um alicerce. Qual foi esse alicerce da lei ali, do judaísmo? O profeta fala: Abraão, fé, Isaque, amor, a graça, através de Jacó, e a perfeição, através de José. Então nós tivemos aí esse alicerce para essa lei que viria, essa dispensação da lei, judaísmo, né? E no Novo Testamento, iniciando-se ali esse tempo da graça, nós tivemos também um alicerce, ou seja, 4 colunas, que são os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, fazendo aí esta base para esse tempo da graça, que é o tempo dos gentios, a dispensação da igreja, né? Amém? Bom, um pouquinho sobre o Velho Testamento, que eu quero chegar num ponto, mas para nós entendermos o nosso ministério, mas eu gosto de contextualizar para nós entendermos. Essa é a minha maneira de ensinar. Então ali, o profeta diz na mensagem: o lugar de adoração provido por Deus, que essas 2 dispensações, ou seja, essas 2 leis, nós temos 2 leis, ele fala que a palavra Deuteronômio, parágrafo 24, o lugar de adoração provido por Deus. Deuteronômio, sendo uma palavra grega, significa 2 leis. A palavra Deuteronômio em Deus, e Deus tem 2 leis. Uma delas é a lei da morte, para a desobediência à sua palavra. Nós encontramos que quando Eva desobedeceu à sua palavra, isso trouxe a morte. Essa é uma de suas leis. No dia em que dela comeres, nesse dia morrereis. Isto se resume em 2 coisas. 27. Na minha maneira de pensar, que são o guardar a palavra,
ou desobedecer a sua palavra. Uma destas leis foi dada no Monte Sinai, ali com Moisés. Monte Sinai foi 50 dias depois da saída do Êxodo, né? Ali do Êxodo até o Monte Sinai, ou seja, da matança do cordeiro até o Monte Sinai, foram 50 dias. É isso, né? Teve a matança do cordeiro, Israel teve o Calvário ali, que é a matança do cordeiro, e a saída. Aquela saída lá no Monte Sinai era o Pentecostes, né? 50 dias depois da saída, então ali foi o Pentecoste, foi o Monte Sinai, foi a descida da palavra. E nós tivemos aí 50 dias depois do Calvário, a descida da palavra no Pentecostes, foi o que nós tivemos no Novo Testamento. O profeta diz aqui, uma destas foi dada no Monte Sinai, que é a lei judaica, né? O Decálogo, foi a primeira Bíblia escrita, foi dada ao humano. A primeira palavra escrita foi Deus quem escreveu, e foi o Decálogo, que são os 10 mandamentos. Tudo aquilo foi a base dessa dispensação da lei, a palavra. Essa é a lei da morte. A outra lei foi dada no Monte Calvário. Amém? Onde a lei da vida foi dada através de Cristo. Glórias a Deus. Então, o primeiro Moisés é um tipo de Cristo, trouxe essa lei ali no Monte Sinai, que o profeta e Paulo chama ela de a lei da condenação, lei da morte, né? Ministério da morte. Era olho por olho, dente por dente, Êxodo 20, né? Mão por mão, pé por pé, matava, tinha que morrer, roubava, se a mão roubava, tinha que cortar, etc. Vocês sabem, né? Mas houve um novo ministério, houve uma mudança. A palavra Velho Testamento quer dizer velho concerto, primeiro concerto que Deus fez com o homem através da lei sabática e tudo. E a palavra Novo Testamento, novo concerto, nova lei, novo ministério. E aí é onde eu quero que nós vamos nos encontrar, tá? Então, essa dispensação da graça é onde nós estamos, como eu falei para vocês. A da lei começa com Moisés, né? Deus chamando o profeta Moisés por uma voz numa coluna de fogo, através da sarça ardente. Moisés, o profeta, pastoreava o rebanho de Jetro e uma voz o chamou numa coluna de fogo. Aquela sarça ardente era uma coluna de fogo. Amém? Então, ali inicia-se essa dispensação, esse tempo da lei, dispensação judaica. Mas esta do Novo Testamento, onde nós vamos nos enquadrar nesse ministério, ela começou no Calvário, com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu vou dar somente um tópico, como o profeta disse aqui, é um tópico, tá? Ela tem aí essa dispensação. Existe a plenitude dos gentios, que começa com o reino babilônico. Vocês compreendem? Que é a plenitude, é o tempo dos gentios. A dispensação da graça começa no Calvário, através de Jesus. É o que nós vimos aqui em João capítulo 1. E a dispensação da igreja. Dentro da dispensação da graça, há a dispensação da igreja que começa na era de Éfeso. Amém? Em 1953 começa a dispensação da igreja de Deus, a igreja gentílica. Abre-se ali, e essa dispensação da igreja, o profeta mostra que ela vai finalizar com o arrebatamento da noiva. Então é mais ou menos por isso aí, é um tópico, tá? Para nós. Mas esse novo ministério, esse ministério que nós estamos agora, nós estamos operando, dando continuidade ao ministério que começa por Paulo. Então, como ministros,
como ministro, o nosso maior exemplo, o maior exemplo de William Branham em ministério foi o apóstolo Paulo, foram as cartas paulinas. Ele até disse: o povo de Paulo está aí. O anjo disse: está, então o meu também estará, porque eu preguei exatamente aquilo que Paulo pregou. E isso, se nós estamos pregando o que o mensageiro pregou, e o mensageiro pregou aquilo que Paulo pregou, então nós estamos no que é verdadeiro. Amém? Isso é maravilhoso para nós. Então, voltando aqui, ali no caminho de Damasco, ia ali um cidadão chamado Saulo, de Tarso até então, e esta mesma coluna de fogo, que estava na sarça ardente, derruba ele naquele cavalo religioso que ele vinha, aquele poder que ele vinha cavalgando. Ou seja, até então Paulo estava operando um outro ministério, que era esse ministério da lei, que era o ministério inquisidor. E ele vinha ali com um decreto para prender o povo de Deus. Mas naquela hora, a mesma coluna de fogo que chamou a atenção de Moisés na sarça ardente, que abriu o tempo aos judeus ali, foi a mesma coluna de fogo que atingiu Saulo a caminho de Damasco. Amém? Derrubou ele daquele cavalo, aquele poder, daquela autoridade que ele tinha. Então ali ele recebe esta comissão de Deus de abrir o ministério aos gentios. Amém? E graças a Deus nós temos que nos enquadrar nesse ministério de Deus trazido através do apóstolo Paulo aos gentios. Agora, que ministério é esse, pastores, irmãos? Sabemos que o ministério da lei era o ministério da lei. O último profeta que pregou no ministério da lei foi João Batista, o último, fechando ali os profetas da lei, os pregadores da lei. E depois entramos no Novo Testamento com Paulo abrindo esse novo ministério. E aí vieram os mensageiros, os pregadores, veio o profeta da última era, e aqui estamos nós. Amém? Está eu, está você, está cada ministro que está carregando esse espírito, esse ministério sobre si. Irmãos, companheiros de batalha, isso traz para nós, como pastores, nós estamos aqui para sermos corrigidos através da palavra. Sempre quando eu estou pregando, eu tenho isso comigo, eu nunca me coloco fora do sermão. Se eu pudesse dar, eu sou novo, mas se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu li um livro uma vez, um livro chamado Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Alguém já ouviu falar sobre esse livro? Já leu alguém? Já leu? E eu destaquei isso na minha vida, que a melhor maneira de você corrigir uma pessoa, eu vou trazer para vocês isso. Se você se coloca fora do problema, você se torna um opositor, você se torna um alvo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Olha, pastores, vocês estão tudo errados aí. Eu estou me colocando fora, eu estou colocando na segunda pessoa, vocês. Logo eu vou me tornar um alvo. Isso as pessoas vão ter eu como alvo, elas vão querer me acusar, e você? Mas se eu usar outra afirmação, olha, pastores, nós estamos cometendo um erro. Pronto, eu não sou mais alvo, entendeu? Amém? Eu estou dentro do problema, então nós vamos procurar uma solução. E isso é ministério, isso é ensinamento para nós. Se o ministro, nós estamos pregando para ministro, se o ministro joga o problema, só é a igreja que está errando, só é a igreja que precisa de correção, você se torna um alvo. Então, sempre quando eu estou ensinando a igreja, quando eu estou pregando, eu me coloco também dentro do sermão como um ouvinte. Amém? Não é difícil.
é você usar a palavra nós em vez de vocês. Aleluias! O ministério da graça faz isso conosco. Nós usarmos a palavra nós, igreja, nós, irmãos, não vocês. Ah, vocês. Esse é o novo ministério. Nós estamos atuando. Segundo aos Coríntios, Paulo vai detalhar esse ministério, capítulo 2. É conhecida a escritura, mas nós estamos pela internet, né? Verso 3, segundo aos Coríntios 3, a partir do verso 6, Paulo dizendo: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, ou seja, um novo concerto, uma nova dispensação. Não da letra, mas do Espírito. Amém? Porque a letra mata, e o Espírito traz vida, vivifica. E se o ministério da morte, aquela que veio lá no Monte Sinai, está falando aqui, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar. Essa palavra fitar é fixar, é olhar, né? Frente a frente para Moisés. Fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ou seja, ela ia passar. Ela ia ser retificada. Voltando aqui atrás, para me trazer um ponto para vocês, antes de nós avançarmos, eu vou colocar aqui dentro. Esta lei, ela foi dividida a lei, ela foi chamada hoje em 3 pontos. Ela é denominada em 3 pontos: civil, saúde e cerimonial. Se vocês quiserem anotar. Então, a lei, ela foi fragmentada nesses 3 pontos aí. Hoje nós vemos ela nesses 3 pontos. Nesses 3 tópicos: civil, saúde e cerimonial. As leis civis regiam a nação de Israel. Estas leis, elas foram magnificadas no Novo Testamento. Todo o decálogo, irmãos, eu não vou mostrar aqui, mas todo o decálogo, ou seja, todos os 10 mandamentos, eles foram magnificados no Novo Testamento. Uns por Jesus, outros por Paulo. Durante o Novo Testamento, todo ele foi magnificado. Eu vou dar exemplo de 2, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, que é o 6º mandamento. Ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, naquela lei antiga, no decálogo: não matarás. Era a execução do ato, que era condenado. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso era a lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, ou seja, odiar seu irmão, ódio, será réu também. Tá? Então, Jesus já magnificou. Não era somente mais o ato, mas o desejo do ato. Amém? Ou seja, ficou pior, não ficou, irmãos? Aparentemente ficou pior. Só que na lei não havia advogado, né? Não havia nada entre Deus e o homem. Mas ficou pior, mas ficou melhor. Não sei se vocês vão entender, porque depois entrou o mediador, entrou a graça, entrou o advogado. Aleluia! E esse é o nosso sacerdócio. Esse é o nosso sacerdócio, que é advogado. Amém? Nós temos o juiz, eu vou falar aqui, mas o julgamento tem aí o quê? O tribunal, quem é de direito aí me ajuda, tem tem a defesa, né? O juiz e a promotoria, é isso? Correto? Ok? Estão entendendo? Então o juiz é quem? Palavra, Deus. O advogado é quem? O advogado é esse ministério. Ministério do Filho do Homem, profético, sacerdócio da graça. E existe a promotoria, Apocalipse capítulo 12. É isso, não me falha a memória. É Apocalipse capítulo 12. O acusador de nossos irmãos, a promotoria é acusação, não é isso? O acusador de nossos irmãos que acusa diante de Deus, diante do juiz, 24 horas por dia. Ele não descansa em acusar esse promotor.
Mas eu quero que nós entendamos nesse julgamento, ou seja, nesse processo, qual é o nosso papel de exercer esse ministério. Eu só dei um exemplo, o segundo aqui é o 27 e 28, Jesus dizendo, Mateus, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, o ato. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, ou seja, o desejo para uma mulher, para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então, esta lei civil foi magnificada. A lei de saúde, ela foi retificada no Novo Testamento para os gentios. Para que esta lei de saúde? Para preservar o bem-estar humano. Estas leis, elas foram retificadas no Novo Testamento para os gentios. Prova disso é Atos capítulo 15, quando houve aquela contenda ali entre aqueles apóstolos judeus que vieram visitar a igreja de Paulo. Eles vieram fazer uma visitinha para a igreja do pastor Efraim, né? A igreja dos irmãos lá foi fazer aquela visitinha, aqueles apóstolos judeus. Quando eles chegaram lá, eles abominaram a igreja de Paulo, porque Paulo não estava executando aquele sacerdócio que eles eram lá. E às vezes nós aqui temos que entender a fase presente do ministério de cada um. É outra mensagem daria aí. Que às vezes o pastor Efraim, às vezes está com uma igreja madura, né? Uma igreja já madura na mensagem, na Bíblia. E às vezes o pastor Valdir ali está com uma igreja que é bebezinha, está começando, não sabe nem falar direito, não sabe nem andar direito na mensagem. E às vezes o pastor Efraim vai visitar a igreja do pastor, me permita, a igreja do pastor Valdir, e condena, usa da lei. Lá na igreja do pastor Valdir, as pessoas ficam levantando, ficam indo lá no banheiro, criança correndo para lá e para cá, não entende a fase presente do ministério de cada um. Mas a graça, ela tem esse dever de nos fazer entender uns aos outros, o ministério de cada um dentro desse ministério da graça. Aleluias! Graças a Deus. Essa lei de saúde, então ali eu não vou ler aqui, mas vocês podem anotar, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, foi aonde os apóstolos judeus, né, enviaram a carta, recomendando que eles se abstessem da carne sufocada, que é o que Deus tinha falado para Noé, lá quando eles desceram da arca, Deus fez ali um pacto de alimentação, que eles comessem de todo animal, livremente, mas do sangue não, porque o sangue representa a vida. Então, isso foi retificado no Novo Testamento pelos apóstolos, para que eles não comessem carne sufocada. Vocês sabem o que é? Alguém gosta do churisco aí? É chouriço, é? Chouriço? É, pastor dizendo. Mas foi isso. Colossenses 2, 16, 17 também diz. Colossenses capítulo 2. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, essa lei de saúde, ela foi retificada, a lei civil magnificada, e a lei cerimonial, ela foi cumprida. Amém? Gravaram aí as nomenclaturas, lei civil foi magnificada. Lei de saúde foi retificada para os gentios, e a lei cerimonial, ela foi cumprida no Cordeiro, no Calvário. Toda ela apontava para Cristo. Por isso nós vamos entender que Mateus capítulo 5, versículo 17, o mesmo Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Amém? Então, toda aquela lei cerimonial,
ela foi cumprida. E quando ele foi subir, Lucas capítulo 24, as últimas instruções que ele deu para os seus discípulos, ele disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. O que é o Velho Testamento? Leis, salmos e profetas. Amém? É isso que ele disse aqui, ó. Em outras palavras, ele está dizendo assim: para que se cumprisse tudo que foi dito de mim no Velho Testamento, que é isso aqui. O que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Amém? Captaram então essa lei cerimonial? Ela foi cumprida, toda ela no Calvário. Então, voltando aqui para o nosso ponto, já no Novo Testamento, estava falando sobre o ministério de Paulo, segundo os Coríntios, capítulo 3, desse novo ministério, né? Esse ministério da lei era transitório, era um ministério acusatório, era um ministério da morte, era um ministério promotor, era um ministério da acusação. E nós precisamos entender que a fase ministerial nossa, de cada ministro que ministra nessa dispensação da lei, é advogado. O que é advogado? É você estar em defesa do pecador, conforme está em Hebreus capítulo 5, vamos ler todos nós, se vocês quiserem anotar ou ler. Pastor Efraim, fala até que horas aí? Mas eu não vou até lá não, as minhas mensagens eu gosto de ir a pontos, né? Eu dando pontos, tá? Hebreus capítulo 5, porque todo sumo sacerdote, vamos colocar aqui, pastor, tomado dentre os homens, é constituído, quem está lendo aí? Contra os homens. Quem está lendo aí? Pastor Josias. Como é que está escrito na sua Bíblia? Não é contra não, irmão? Espera aí, deixa eu ler novamente aqui então. Espera aí, deixa eu ler. Vamos ler então. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens. Amém? A favor. Todo o nosso ministério tem que ser, não é para favorecer a pessoa nos pecados, mas é para consertá-la, para colocá-la diante de Deus. Amém? E o ministério pastoral tem esse objetivo: apresentar a igreja para Deus. Por isso que o pastor, irmãos, o ministério do pastor é mais entre o pastor e a igreja local, é isso, porque ele tem que preparar uma igreja para Deus. O ministério profético é apresentar Deus para o mundo. O mensageiro apresentou Deus para a igreja, para o mundo. O que é Deus? O desvelar de Deus, amém? A unidade. Mas o pastor não, o nosso ministério é apresentar um povo, é levar um povo a Deus, e ministério precisa ter fruto. Se nós usarmos da lei, eu preguei lá em Sorriso sobre a espada do Espírito, né? Se nós usarmos essa espada da lei, nós vamos chegar sozinho, meu irmão. Né? Nós vamos chegar sozinho, claro. Nós vamos chegar lá, só eu, e eu vou falar, Jesus vai perguntar, cadê o povo que eu te dei? Para você exercer o ministério, o que você fez? Então, às vezes, nós estamos operando, às vezes nós operamos o ministério errado. Veja esta afirmação, companheiros. Às vezes, nós temos essa lei e graça está dentro de cada ser humano, irmão, cada um de nós. Em mim, em você, aí cada um. Mas, para mim, eu estou me pregando para mim. Mas, para mim, eu quero usar o sacerdócio da graça, para mim. E justificar o porquê eu fiz aquilo, o porquê eu errei, o porquê eu pequei, eu quero usar a graça para mim. Mas quando é o outro, eu quero usar a lei. Teria que ser ao contrário.
Aleluias! Porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, examinai os outros. É isso, irmão? Me ajuda aí. Examine o homem aos outros. Está assim na Bíblia de vocês? Pastor Aquile, hermano. Não sei falar. Hermano, né? É fácil, né, irmãos, pastores? Eu estou falando que cada um dentro de cada um de nós, existem esses dois sacerdócios. Existe a lei e a graça dentro de cada ministro. A gente está falando para ministro. Mas quando é o meu filho que erra, graça para ele. Sublime graça. O profeta manda esconder os erros dos irmãos. Tem mensagem, tem Bíblia. Mas quando é o filho dos outros, lei, condenação, vamos entregar para Satanás. Né? Use a lei. Vamos gravar isso aqui, ó. Vamos usar a lei. Eu vou usar a lei para mim, porque Paulo disse assim: examine-se o homem a si mesmo. Né? Vamos usar a lei para nós e a graça para os outros, e você vai receber graça. Amém? Mas se nós usarmos a lei para com os outros, nós vamos colher aquilo que plantamos. Amém? Aleluias! Quem planta graça, colhe lei. Não. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Quem planta amor, colhe amor. Aleluia! Glórias a Deus. Oh, meus irmãos, eu fico assim, deixa eu fazer um comentário. Pastores, a coisa vai apertando aí, né, pastor Samuel? Devagar. Mas assim, isso na política está corrompida com isso. O partidarismo, ideologismo, nós temos que tomar cuidado com isso. Por exemplo, se é um de nós, pastor Efraim, se é um de nós aqui, vamos usar a graça. Se é um dos que não está no nosso meio, usamos da lei. Certo? Recentemente, um ministro aí, eu não vou citar nome, disse uma palavra na internet, também eu achei errada, correto? A palavra está errada, a afirmação está errada. Eu vi vários ministros até mesmo condenando publicamente. Se fosse um de nós, se fosse eu, se fosse o pastor Samuel, o pastor Febrônio, me permita, será que nós íamos usar a lei? Né? É isso aqui que eu estou trazendo a atenção. Porque foi um que não está tendo companheirismo conosco, usamos a lei com ele, vamos para a internet, vamos ajudar a matar, vamos ajudar a destruir. Vamos fazer essa reflexão. Mas se fosse um dos nossos aqui, nós íamos o quê? Nós íamos justificar. Nós íamos estar lá rebatendo os maus comentários. Não é verdade? Eu estou mentindo? Me corrija. Eu não sou dono da verdade, mas se fosse um dos nossos, nós íamos estar lá nos comentários. Não, ele disse maldito, ele não foi isso que ele quis dizer. Mas como não é um de nós vamos condenar. É fácil, irmãos. Vamos chegar aí. Eu fiz essa reflexão, pastor William Cavalcante. Eu fiz essa reflexão dentro de mim. Isso eu estou usando um exemplo somente, que é o que todo mundo conhece. Mas a gente tem que ser justo. Não, companheiro, você errou, tudo bem, está errado. Se eu tiver a oportunidade, companheiro, você está errado, errou, peça perdão, né? Se eu tivesse feito uma coisa dessa, eu vinha, gente, me perdoe, eu não tenho dificuldade nenhuma de me arrepender e pedir perdão. Mas, enfim, eu vejo que a atitude de entrar para condenar é usar da lei. Está errado.
quem entra para condenar, porque já tem a palavra quem os... Amém? Quando você condena, você vai entrar na... Depois você vai querer graça. Né? Você vai semear condenação, depois vai querer graça. Isso é para nós, nós queremos ter uma ajuda espiritual nos nossos ministérios. Falar de filhos, pastor, eu quero trazer outro ponto aqui, vamos avançar. Na frente aqui, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Hebreus capítulo 13, antes, acho que é Timóteo, isso, aqui ó. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Paulo dando uma orientação para Timóteo, dizendo: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos infiéis. Sabemos que, eu falei lá em Tupã, Timóteo, foi com cerca de 16 anos que ele se converteu, depois com 20 anos ele foi colocado mais ou menos no ministério. Mas Paulo estava dizendo para ele ser o exemplo, tá? Como ministro. Então, cada ministro, cada pastor, nós temos esta responsabilidade de sermos o exemplo para a igreja. Está em Hebreus capítulo 13, que está marcado aqui, ó. Hebreus capítulo 13. Rapidamente aqui. Hebreus capítulo 13. Verso 7. Hebreus 13, verso 7. Nós só lemos aí o verso, nós lemos só o 17, não é isso? Obedecer a vossos pastores, né? Sujeitai-vos a eles. Nós só lembramos do 17. Vamos ver o 7, amém? Para nós. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Será que a minha fé, o pastor, é a boia da caixa d'água? Será que a minha fé está a tal ponto da igreja imitar? Continuamos aqui, ó. Atentando para a sua maneira de viver, falar, vestir, se comportar. A família. Gente, esses dias eu falei na igreja, pregando sobre isso. Tem pessoas que elas são, na igreja, eles vigiam na igreja aí. O irmão, o pastor, estamos na igreja, ele é o santo. Mas lá no mundo ele fala piadas sujas. Ele veste de qualquer maneira, não se comporta. Sendo que Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, não é para ser operado dentro da igreja, não, meus irmãos. Não, senhor. Assim resplandeça a vossa luz dentro da igreja, é isso que está escrito? Me ajuda, pastor. Como é que? Lá na fora, pastor Samuel. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Luz nas trevas, a luz ela só brilha, pastor Eliseu. Quanto mais trevas tem, mais brilhante fica aquela luz. Para que vejam as vossas boas ações, que são as obras, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ministros, isso traz uma responsabilidade muito grande para nós. Esposa de ministro não tem nome. Filho de ministro não tem nome. Alguém já ouviu falar sobre isso ou não? Como é que chama a esposa do ministro? É a mulher do pastor. Já viu, pastor Josias? A mulher do pastor fez isso. Como é que chama o filho do ministro, pastor? É o filho do pastor. Não tem nome. Tudo aquilo é para atingir o pastor. Todas as setas, todas as flechas. Eu sempre digo, minha esposa deve estar assistindo, esposa de ministro coloca espírito errado na igreja às vezes, com suas vestimentas, comportamento.
falatório, gesto. Está aqui escolhendo uma noiva, nós já vamos ler. Filhos de ministro colocam modas na igreja, costumes na igreja. Esposas de pastores colocam espíritos na igreja, de vestimenta, de joias, de comportamento, de falatório. Sabia disso? Se uma esposa não respeita o ministro, as outras esposas não respeitarão seus maridos. A igreja vai carregar aquele espírito. Por isso eu disse para minha esposa, ela às vezes fala comigo, ela está assistindo. Às vezes ela fala, querido, mas você cobra tanto de mim. Eu falo, você é a minha primeira igreja, querida. Você é o exemplo. Jesus disse o quê? Ninguém acende uma candeia. Alguém acende um lampião? O pastor Febrônio é do templo lá no Pará, o senhor lembra do lampião? O lampião, né? A gente acendia o lampião e colocava no pescoção de girafa, era um canão assim, bem alto para ele. Lamparina, né? Ninguém acende uma luz e coloca debaixo da cama, não. Coloca lá em cima, para que seja exemplo. Então, nossos ministérios, eles precisam ser lâmpadas. Cristo quer usar nós, quer nos usar como ministros, como exemplo. Se não tivermos um bom comportamento, se não tivermos um bom falar, um bom porte, irmão, nós não vamos ser esse exemplo. Que exemplo nós vamos estar dando para os nossos membros, para o mundo? Amém? Oi? 1 Pedro 5. Parágrafo 54, escolhendo uma noiva. Vamos ler isso aqui junto. Grava essa escritura, nós vamos ler ela, pastor. Entretanto, se você entrar numa igreja e observar o comportamento da igreja, apenas observe o pastor. Tem um pastor da Igreja Universal que ele faz o trabalho com a gente, são várias igrejas, eles já conversam assim, ó. Vocês sabiam que o Edir Macedo ele tem um problema de nervo? Vocês sabiam ou não? De atrofiamento, ele tem um problema, é um problema de saúde que ele tem, de atrofiamento dos nervos, pastor Samuel. E os pastores dele, não é todos que têm aquele problema, eu não posso crer nisso. Vocês creem que todo pastor dele tem aquele problema? Não podemos. Mas todos eles falam assim, Jesus, e tem o mesmo timbre da fala e levar aquele espírito do atrofiamento sobre si. Isso é um exemplo para nós. O que fez isso? Influência. O pastor é uma influência para a igreja. Em tudo. Olha aqui, ó. Você preste bem atenção. Observe o pastor por algum tempo e você comumente descobrirá que a igreja age como o pastor. Age como pastor. Então, a família do ministério, eu falo para minha família, gente, a família, você é alvo. Deus te colocou num lugar mais alto na igreja, não para sermos soberbos, não é isso, vocês são maduros, mas você está num lugar de visibilidade diante das pessoas. Nossos filhos estão no lugar de visibilidade, nossas esposas, nossas vidas, tudo que nós fazemos as pessoas estão observando, atentando para a nossa maneira de viver. Então, para nós como ministros, devemos vigiar em dobro, amém? Se um crente vigia 100, pastor Samuel, um pastor deve vigiar 200, pastor Samuel. Amém? Glórias a Deus. Vamos continuar lendo aqui, ó. Eu estou lendo, essa daqui é a tradução de Goiânia, essa 54, escolhendo uma noiva. Você comumente descobrirá que a igreja age como pastor, como o pastor. Algumas vezes me pergunto se nós simplesmente não recebemos o Espírito uns dos outros.
ao invés do Espírito Santo. Está aqui. Escolhendo uma noiva, 54 é da tradução de Goiânia, que o número dos parágrafos diverge, o número, né? Aqui. Algumas vezes, né? Ele dizendo aqui. Vá a algum lugar onde o pastor é realmente radical. Se comporta assim. Ele é radical, legalista. Corrige as pessoas de púlpito. Né? Correção, irmãos. Nós podemos entrar nisso aí. Correção. Tem que saber aplicar a correção. Se você não souber aplicar a correção, você mata a pessoa. Eu vejo, como Paulo disse ali, uma correção doutrinária. Se alguém que está pregando uma doutrina errada na igreja, um ensinamento errado, esse sim deve ser corrigido de púlpito ali, na cara. Ele está matando a igreja. Agora, se é algo, por exemplo, eu já vi isso acontecer. Pastor chama o irmão na frente, o irmão aqui, ele cometeu um adultério assim, e saiu com a mulher de não sei quem, do irmão tal, diante da igreja, irmão, pastores, isso é coisa confidencial, de acerto com quem foi atingido, lá no escritório. Você faz isso, esse irmão aqui, ele foi preso por tráfico de droga, mas está se arrependendo aqui. Deus dá um calibre para o ministro. Graças a Deus eu não tinha isso, mas hoje eu posso saber de qualquer coisa. Graças a Deus, Deus me deu essa capacidade. Eu posso saber de qualquer coisa de um irmão meu, e eu olho para ele como um irmão com graça, com misericórdia. Mas a igreja não tem esse sacerdócio nela, está no pastor. Se você expõe a fraqueza de um irmão diante da igreja, talvez a igreja nunca mais vai esquecer daquilo. Né? Às vezes, se ele pecou por adultério, todos os maridos da igreja não vão deixar qualquer coisinha. Está olhando para minha mulher, vai no escritório. Amém? Vocês compreenderam? Então, existe a correção coletiva. Não sei se os que trabalham já ouviram a palavra feedback, eu acho que alguns aí já, né? Existem essas maneiras de tratar com as pessoas. Isso foi trazido da Bíblia. Vocês sabiam disso ou não? Você sabia, pastor Valdir? Que eles tiraram essa metodologia chamada feedback da Bíblia, das eras da igreja. Primeiro Deus faz o que com a igreja? Ele traz o elogio. Se você pesquisar o feedback sanduíche, que eles chamam, eles tiraram da Bíblia. Foi tirado baseado na Bíblia. Primeira coisa que Deus faz com a igreja é o elogio. Depois ele traz a correção, ele traz o que ele quer para a igreja. Tenho, porém, contra ti que faça isso, aquilo. Tem uns que toleram Jezabel, que vai falando nicolaísmo, ele coloca tudo ali o que ele quer. Depois ele fecha essa mensagem. Como que ele fecha? Ao que vencer, né? E considerei que se assente no meu trono, como eu venci. Pronto. Amém? A própria palavra nos ensinando a corrigir uma pessoa. Porque se você vai corrigir uma pessoa, você não é você ser falso. Deus não foi falso, ele falou. Porque gente, se as pessoas estão na igreja e ela não tem nada de lado bom, pastor Eliseu, então, peraí, né? Ela tem lado bom, ela tem algo para você explorar aquele lado bom dela. Explora primeiro esse lado bom, você vai elevar ela, você vai abrir a madre dela. Se você já entra com a crítica, a pessoa se fecha. Ela se fecha. Mas se você elogia, você traz pontos positivos, ela vai se abrir para você. E aí você aplica o remédio, lá dentro você aplica o remédio. Você aplica a correção para ela. Amém? E depois fecha, não fica só patinando naquilo lá não. Senão você vai batendo, vai começar a sangrar. Amém? Fecha aquela correção e você terá um bom benefício. Deixa eu fechar aqui, tá? Estou escolhendo uma noiva. Você descobrirá que a congregação é do mesmo jeito. E os seus obreiros, viu, irmãos? Eu passo por isso. Os seus evangelistas, os seus auxiliares, eles vão ter o calibre que você tem.
Se nós somos radicais, legalistas, nossos obreiros vão ser legalistas. Eu já vi pastor dizer assim: ó, irmão, você vai pregar lá em tal lugar e você mete e ataca. Evangelista, eu já vi isso. Você vai lá pregar para aqueles irmãos e chega lá, você Aí quando o evangelista, pastor, hoje eu desci e ataca no povo lá. Não funciona, irmãos. Nós como ministros, você está em cima, nós devemos vigiar muito isso. Porque abaixo de você, a Bíblia, atentando para a sua maneira de viver, o profeta está dizendo aqui, a igreja pega o espírito do pastor, a maneira que o pastor age, a igreja vai agir. Se ele gesticula, se ele tem uma maneira atrofiada, se ele tem um tiquezinho assim, a igreja vai ter aquilo, irmão. O natural é um tipo do espiritual, por isso nós devemos vigiar. A cópia, eu sempre digo isso, eu sempre digo isso. Você pega esse livro aqui, é o original, correto? Você põe ele numa xerocadora, pastor, você tira uma cópia. Ele já não vai sair igual ao original, correto? Ele já vai sair mais fraco, já não vai ser igual. E se você vai tirando uma cópia da cópia, daqui a pouco ele vai estar assim, Não vai ter mais nada daquela imagem. Por isso que o ministro, nós devemos vigiar mais, ser mais nesse quesito de comportamento, de trato, nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos, porque sempre as pessoas vão nos copiar, e sempre a cópia vai sair mais fraca do que o original, aquilo que ela foi copiada. E se o pastor Samuel já é amém? Vocês entenderam, né? Glórias a Deus, pastor Efraim. Muito obrigado, vocês, companheiros. É rápido, tá? É rápido aqui. Deixa nós só fechar aqui em Hebreus 5, tá? Que eu queria mais 2 minutinhos aqui. Eu queria ler isso aqui, para nós lembrarmos, tá? Já vou 5 minutinhos aqui, eu já entrego. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Tá? Também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Pastor, ministro, ele precisa ter isso, ele precisa ter família, ele precisa ter passar dor de cabeça com filhos, ele precisa passar doenças no físico, para ele que ele possa, Paulo diz aqui, para que ele possa se compadecer dos ignorantes. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como por si mesmo, fazendo ofertas pelo pecado. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar a Deus, agradecer por esse período. E eu vou passar para devolver para o pastor Efraim. Ó Deus maravilhoso, Senhor, estamos aqui para melhorar, Senhor. Para melhorar através da Tua palavra, Senhor. Ó Jesus, eu recebo esta correção e peço a Ti, Senhor, que eu possa ser um melhor pastor. Que cada um de nós possamos fazer este pedido ao Senhor, esta oração. Que cada um de nós possamos sair daqui melhores ministros, Senhor. Melhores pastores, mais vigilantes, sabendo que o Senhor tem nos colocado em um alto lugar, não para ser um ídolo, não para sermos adorados, mas o Senhor quer nos usar como exemplo para o povo, para os infiéis, para a igreja, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos. E eu agradeço e peço que o Senhor abençoe o pastor Efraim. Continua abençoando a nossa reunião, que possa ser uma bênção para todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Efraim. Deus os abençoe.